Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aqui a esse nosso curso de Suricata, né? Então hoje a gente vai falar da aula 3, tá? Deixa eu só voltar aqui. Bom, essa aula 3 a gente vai mostrar o Suricata em modo Network IPS, tá? Então, basicamente, eu vou mostrar aqui como é que vai ficar a topologia e a gente vai fazendo a configuração passo a passo, igual a gente fez nas outras aulas, beleza? Inicialmente, eu queria falar uma coisa aqui, que é o seguinte, por exemplo, vamos escolher aqui, eu quero a ajuda de vocês para a gente escolher o próximo vídeo, né? Então, algumas pessoas pediram para ser o Suricata, o próximo, né? Suricata em modo IPS na rede interna, ou seja, espionando o tráfego somente da rede interna, e outras pessoas pediram a interface gráfica para a interpretação dos logs do Suricata. Então, comenta qual desses vocês têm mais interesse, tá? A Juliana, quando ela botar esse vídeo, ela deve botar também ela vai colocar também um post lá no site, tá? Então vamos lá. Essa daqui é a topologia que a gente vai utilizar aqui nessa aula, tá? Então o que a gente tem? A gente vai ter um servidor web que vai estar numa rede externa e nós temos a nossa rede interna aqui. E o que a gente quer? A gente quer usar o Suricata para restringir o acesso aos servidores que estão nessa outra rede. Então, essa outra rede poderia ser uma DMZ, enfim, poderia ser uma rede de um terceiro. Vocês podem escolher aí o que acharem melhor para essa rede externa, tá? A ideia aqui é que a gente faça um NAT, né, da rede interna para a rede externa. Então, vai haver uma tradução dos IPs que estão na rede interna, vão ser traduzidos como um único IP, que é esse 203.0.113.200, tá? Dalbert, para fazer esse experimento, precisaria usar NAT? Não, não precisaria. Mas aqui eu quis colocar para tentar deixar de uma forma bem semelhante ao que vocês poderiam encontrar caso quisessem criar regras com o IPS para, por exemplo, uma DMZ ou uma rede externa aí, tá ok? Então vamos lá, vamos no passo a passo aqui. Lembrando que o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai pegar o objetivo é o mesmo, né? Então o objetivo eu vou proteger DNS, servidores web, e-mail, né? E proteger também clientes e usuários, tá? Ou seja, com o Suricata aqui no meio, eu posso bloquear determinado tráfego que eu acredite ser anômalo, né? E esse tráfego, consequentemente, não vai chegar até a internet, beleza? Então a ideia é essa. E também registrar o log do que ocorreu de errado aqui, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai utilizar a configuração da aula 2. Se você não viu a aula 2, volta lá, vamos ver a aula 2. E para entender tudo que a gente for fazer aqui, a gente não vai repetir o que a gente já viu na aula 2, tá ok? Vamos fazer alterações. Então, qual é a alteração que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um servidor aqui que tem servidor web e SSH, tá? E o que a gente quer? A gente quer que somente o cliente só tenha acesso ao servidor web. Quando o cliente tentar fazer acesso a qualquer outra porta TCP, lembrar daquela regrinha que a gente criou lá na aula 2, né? Que isso seja bloqueado, tá? Seja descartado o pacote que tentou acessar uma porta diferente e logado também lá no Suricata, tá? Então vamos fazer o passo a passo aí. Beleza. Primeiro passo, a gente vai voltar lá naquele arquivo redes.rules, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui a máquina virtual. Ok. Aqui está a máquina que a gente vai trabalhar, então foi aquela última máquina que a gente configurou na máquina 2. Então vamos olhar lá a questão de regras, né? etc suricata. E aí a gente quer analisar, aqui dentro a gente vai dar um sudo nano na redes, que foi a regra que a gente criou na última aula, tá? Sudo. Beleza, o que a gente vai fazer aqui de diferente? Nesse caso, como a gente quer pegar tráfego que também vai para uma rede externa, a gente vai tirar esse homenet daqui e vai colocar N, tá? Então aqui vai ser N. Quer dizer o quê? Lembrando lá daquela regra, deixa eu descomentar aqui. Lembrando lá daquela regra, agora a gente vai fazer um drop para qualquer TCP, né, que vier de qualquer lugar para qualquer porta,
né, em direção a qualquer IP que não seja a porta 80. Beleza? Então, basicamente, eu não estou mais filtrando só para a minha HomeNet, eu estou filtrando também para outras redes. Ok? Vamos dar um sair, salvar. Beleza, tá? Então, essa é a primeira parte. Aqui a gente está fazendo replace, tá descrevendo melhor, pode também. Isso aqui a Juliana vai colocar lá no site, tudo certinho, as regras, tudo. Bom, depois a gente vai reiniciar aqui as regras, né? Então a gente pode vir aqui, copiar esse comando e vir aqui. Beleza. Tá, demora um pouquinho para ele dar a atualização das regras, mas a gente pode ir adiante aqui na configuração. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer a configuração na máquina do Suricata para atuar como roteador. Dalbert, por que a máquina do Suricata vai atuar como roteador? Observe que a máquina agora está entre duas redes, né? Sendo que essa rede externa aqui poderia ser, por exemplo, a internet, ou a próxima rede que vai para a internet, no seu caso. Tá? Isso depende aí de como está a sua rede. Então, nós vamos querer rotear pacotes de uma rede para outra, tá? E além disso, a gente ainda vai fazer o NAT aqui. Então, vamos mostrar todas as etapas para que fique bem claro. E vocês, obviamente, vão optar por qual etapa vai usar aí no seu ambiente aí da sua empresa. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui. Primeiro passo, criando a permissão de encaminhamento. Né? Então, primeiro passo, a gente vai entrar nesse arquivo aqui e vamos verificar se o NetIPv4 forward está igual a 1. Tá? Então, vamos lá. E existem duas formas de fazer isso aqui. Você pode vir aqui embaixo e colocar, né, essa linha, ou você pode simplesmente chegar aqui e procurar pela linha. Então, aqui, ó, aqui está a linha. Pronto. Eu descomento, tirei o comentário da linha e salvo. Beleza. Feito isso, agora a gente precisa dar um reload nele, né? Então, a gente vai utilizar isso aqui. Beleza. Beleza. A gente observa aqui que já foi, já está ok. Né? Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo vai ser verificar a interface que liga à rede externa, né? Porque essa interface é que vai ser utilizada como saída dos IPs internos do NAT. Tá? Então, aqui no nosso caso, vamos procurar qual é a nossa interface da rede externa. Então, a gente pode usar o comando iproute. Dalch, posso usar o ifconfig? Pode também. Tá? Bom, nesse caso aqui, eu tenho que, para a rede 203.0.113, eu tenho a interface ENP0S3. Essa é minha interface externa, tá? E essa daqui é a minha interface interna, onde estão os meus IPs da minha rede interna, beleza? Então, eu vou querer que todos esses IPs da rede interna saiam com um IP nessa rede aqui, tá? Fazendo NAT, obviamente, tá? Então, quiser relembrar, é só relembrar aqui, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Já pegamos o nome da interface, né? Muito bem. Agora, a gente vai vir aqui e vai criar um NAT para a rede interna. Para criar o NAT, a gente vai acessar o FW Before Rules, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Agora, a gente vai aqui. Muito bem. Observe, depois de Before Forward, tá? A gente vai incluir a regra exatamente aqui e antes dessa parte de cá. Então, vamos copiar. Copiamos. Muito bem, vai ser exatamente aqui. E vamos dar um paste. Beleza? Deixa eu ver se tem algum caractere especial que às vezes fica no final. Não, tá tudo ok. Muito bem. Essa foi a primeira parte que a gente colocou. Agora, vamos explicar aqui o ponto, né? No nosso caso, nós temos aqui a rede interna, que é o 9268.11.0, tá? E nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos dizendo que, vindo da rede 9268.11.0,
Nós vamos sair pela interface ANP0S3. Qual é a interface ANP0S3? A gente pode voltar aqui, ó. É justamente a nossa interface de rede interna, de rede externa. Então, você tem que analisar aí no seu caso, né? Você está com esse mesmo nome de interface, você está usando esses mesmos range de IPs, tudo isso você tem que adaptar ao seu contexto, né? Então, aqui a gente está mostrando um laboratório em que a gente está fazendo todo virtualizado. O que eu aconselho? Faz esse laboratório virtualizado primeiro, entende todo o procedimento, depois propaga esse laboratório para a sua rede real. Tá? É só uma sugestão. Então vamos lá. Já fizemos aqui a alteração, né? Agora nós vamos fazer enviar o tráfego de roteamento para o NF-Query, né? Então para isso nós vamos alterar, já estamos no Before Rules, né? Não precisamos entrar novamente nele. Só que antes, o que a gente trabalhava? Vamos mostrar aqui. Deixa eu só copiar aqui o que a gente vai utilizar. E vamos lá. Ó, observe aqui, nessas duas linhas que a gente colocou na aula passada, né? Então, a gente colocou para o input, para o output, enviando para o NF-Query, tá? Agora, o que eu quero? Eu não quero mais trabalhar com input e output, ou seja, eu não estou mais defendendo algo que está na minha máquina, eu estou defendendo algo que está sendo encaminhado pelo Suricata, pela máquina no qual o Suricata está instalado, tá? Então, por isso que eu estou usando apenas o forward aqui. Beleza? Ah, Dauch, mas eu também quero pegar dados que estão na própria máquina também. Eu também quero que o Suricata analise. Aí você vai descomentar aqui, tá? Seguindo o mesmo procedimento da aula. Só que nesse caso a gente não quer. A gente quer que o Suricata ele simplesmente seja uma máquina como se fosse um roteador e dentro desse roteador estivesse o IPS, que é o Suricata, tá? Beleza? Então, feito tudo isso, a gente vai dar um salvar, né? Depois a gente vai dar um save. Tá? Então, eu coloquei aqui o FW Disable, depois o FW Enable. Tá? Simplesmente para ele pegar o que a gente alterou aqui. Sudo o FW. Lembrando, Dauch, eu não quero utilizar o FW, quero utilizar o firewall, mesmo princípio, tá? Você vai ter que lembrar de enviar o tráfego de encaminhamento para o Suricata, tá? No caso aí o NF-Query. Beleza, ok. Vamos para o próximo passo aqui. Agora a gente vai testar o bloqueio, né? Então, já fizemos toda a parte, já atualizamos a regra, agora vamos testar o bloqueio. O que eu quero fazer aqui? Eu quero ir na máquina da rede interna e acessar um servidor web que existe lá na outra máquina. Então, eu vou levantar as máquinas aqui, essas outras máquinas, vou dar um pause e vou levantar as máquinas. Ok, levantei aqui as duas máquinas virtuais, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui eu estou na máquina virtual que representa a máquina externa, tá? Que tem um servidor web. Então, aqui a gente pode chegar aqui para o final e dar um netstat -an p, tá? A gente pode dar um sudo, só para mostrar aqui. Pipe grep. Só para mostrar aqui que a gente tem um servidor Apache rodando, tá? Então, a gente tem um servidor Apache rodando aqui nessa máquina externa, tá? Temos também um servidor SSH aqui rodando, ó, observe. Temos o servidor SSH aqui rodando. O que eu vou querer? Eu vou querer que lá da minha máquina cliente, que é essa daqui, tá? Ela está no 192.168.11.22. Por que, Dauch, que está nesse aqui? Porque a gente está obedecendo lá aquela topologia que a gente colocou lá, tá? Então, a gente fez essa mesma topologia. Mas para o final eu mostro como é que está configurada na máquina virtual a interface de rede de cada uma delas, tá? Mas por enquanto vamos fazer aqui. Então, dentro dessa máquina aqui, eu vou conseguir acessar o servidor web lá da máquina servidora, mas não vou conseguir acessar o servidor SSH. Por quê? Porque o Suricata vai fazer esse bloqueio com base naquela regra que a gente criou. Então vamos lá. Vamos aqui, vamos abrir o navegador. E vamos colocar aqui, vou até clicar, abrir uma sessão privada aqui. Então, lá era 203, aqui, já está aqui, 203.0.113.10, é isso?
Deixa eu ver aqui. 10, tá certo. Tá. Então vamos dar um Enter aqui. Observe, a gente acessou aqui o Apache tranquilamente. Beleza. Agora vamos ver se está certo. Vamos tentar acessar o SSH, tá? No caso, 203.113 é ponto zero, né? Deixa eu ver. Ponto 0.113. Ponto 0.113.10. Bom, o que vai acontecer aí, né? Ele vai ficar tentando acessar o SSH, vai dar timeout, tá? Enquanto ele vai dando um timeout aí, a gente vai ver o que aconteceu, tá? Deixa eu ver aqui o que eu preparei aqui para vocês. Vai aparecer essa mensagem aqui de connection timeout aqui, tá? Beleza. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui nos logs do Suricata e vamos ver se houve o bloqueio, tá? Então a gente vai lá na máquina do Suricata, que é essa daqui. Vamos dar um paste aqui. E o que a gente está interessado? A gente está interessado exatamente nessa última linha aqui, tá? Então, observe, a gente tem um drop que aconteceu agora, tá? Do tipo TCP/scan, né? Isso aqui a gente poderia ter mudado esse nome, né? TCP/scan a gente estava pensando mais naquela regra da aula 2. Mas, enfim, isso aqui é só um nome, tá? Mas o que importa para a gente? Olha, tá vindo do 192.168.11.22, que é a minha máquina cliente, utilizou uma porta aleatória, tá? Para fazer conexão com a máquina que é do servidor web na porta 22. Então, foi bloqueado, foi dado drop, né? Foi descartado. Por isso que a gente não conseguiu fazer SSH. Tá? Simplesmente porque a gente colocou essa regra e aqui a gente está mostrando que houve realmente o descarte disso. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos ver lá se já deu o timeout. Pronto, ok, ele já deu o timeout, tá? Então a gente conclui que não conseguiu fazer acesso justamente porque o nosso Suricata bloqueou esse acesso. Dalbis, eu poderia utilizar as outras regras do Suricata também para fazer bloqueios de anomalias, de malware? Poderia também, tá, gente? Aqui a gente só está mostrando... A gente está criando, basicamente, por que a gente cria uma regra, né? Às vezes é uma pergunta que a Juliana recebe lá. Por que está criando uma regra? Por que não está usando a regra pronta? Basicamente, a gente está criando uma regra aqui para que a gente tenha um maior entendimento do que está acontecendo ali, né? Existem algumas regras do Suricata que são regras que você fica assim, poxa, tá, legal essa regra, mas eu teria que utilizar algum malware ou algum scan de vulnerabilidade para ativar essa regra. Então aqui a gente tem uma regrinha que é bem simples e que pode ser ativada muito mais facilmente, tá? Mas obviamente que se você está usando o Suricata como IPS, você também vai colocar drops lá, vai colocar como drop lá nas outras regras que você considera interessante. E lembrando aquilo que a gente falou na aula 2, né? Quando estiver fazendo isso aí, verifique primeiro em modo alerta para evitar que você ative um monte de drop em várias regras, né? E depois fique criando falso positivo dentro da rede da sua empresa. Então o ideal é que você primeiro trabalhe com ele em modo só IDS, e só depois que você já experimentou bastante, já analisou seus logs, é que você transforma as regras em modo para IPS, né? E vai colocar como drop. Beleza? Tranquilo? Então, só lembrando aqui, a gente vai... a próxima aula, né, que vai ser a aula 4, ela pode ser ou o Suricata em modo IPS na rede interna. Então, nesse caso aqui, vai ser, por exemplo, se alguém deu um port scan dentro da rede interna, o que o Suricata poderia fazer? Ele poderia bloquear essa pessoa de acessar a internet. Por quê? Né? Por que isso é interessante? Porque muitas vezes a máquina interna foi contaminada e está havendo um ataque lateral. Né? Então, com base nisso, se alguém está fazendo port scan internamente dentro da sua rede, você pode considerar como um comportamento anômalo e quer proibir o acesso dessa máquina à internet. Então, o Suricata detectaria isso dentro da rede e, a partir daí, bloquearia esse acesso desse host, né, para a internet. Essa é uma opção de vídeo. Outra opção de vídeo é a interface gráfica para a interpretação dos logs do Suricata. Tá? Então, comenta aí qual dos dois vocês acham mais interessante e aí a gente vê qual que coloca. Beleza, galera? A gente fica por aqui. Um abraço aí a todos.